boa tarde. Em nome de Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os integrantes dessa colenda da Câmara. Gostaria de saudar igualmente o senhor relator, doutor Roberto Mainardi Franck, o excelentíssimo senhor julgador, doutor Ângelo Vita, e o excelentíssimo doutor Marcelo Brito. Excelências, sem dúvida esse aqui é um caso que talvez fuja completamente da métrica que esse tribunal enfrenta diariamente. Sei bem que, como advogado criminalista, ingresso numa área que é difícil, numa área que as pessoas depositam as vidas dela. E, sem dúvida, o caso aqui, ele tem um paradigma insofismável, porque se trata aqui, a hora agravante, de uma advogada mineira de Belo Horizonte, assim como eu, e temos em comum, talvez esse único ponto, o fato de termos nós o mesmo mestre, o grande advogado, o doutor Ariosvaldo de Campos, mineiro que se consagrou durante os tempos da ditadura, e dizia uma frase que para mim, excelência, é fulcral para esse caso, que ele dizia: o advogado pode andar sob o lamaçal, mas jamais pode se sujar. E infelizmente, excelências, esse foi o conteúdo visceral desse caso, que aportou aos autos, porque a agravante fez uso do expediente criminoso ao longo de toda a sua manutenção do interdito proibitório, usando de documentos falsos, usando de pessoas ligadas à facção criminosa chamada Bonde do Maluco, para coagir testemunhas, coagir os réus e ameaçando a família deles. E tudo isso para que conseguisse manter uma posse injusta. Diz a senhora Renata, que é agravante, que existia um contrato de locação. Excelência, esse contrato nunca foi demonstrado aos autos até a ordem de despejo. Essa defesa, quando ingressou, pediu clementemente, demonstra a existência física desse contrato, e a agravante dizia: eu não possuo contrato, eu tenho a prerrogativa de fazer um contrato verbal. E nós insistimos nessa tese, e quando a excelentíssima senhora juíza da Vara de Itacaré revogou a ordem em que mantinha, a liminar que mantinha o interdito proibitório, ela surgiu 20 dias depois com um contrato físico, com uma assinatura no mínimo duvidosa, que as partes que participam desse contrato impugnaram, foram à polícia e apresentaram um pedido de instalação de inquérito por falsidade ideológica e estelionato. A senhora Renata também alegou por diversas vezes que estava sendo vítima, mas ao puxarmos a sua história, a sua ficha corrida em Minas Gerais, descobrimos que a vítima eram outras tantas pessoas que celebraram contratos com ela de locação e eram surpreendidos ao curso do contrato com benfeitorias que não foram concordadas, com reformas que não foram propostas, com nenhum tipo de acordo, e ela exigia valores em dinheiro para que pudesse sair do imóvel. E ela restou rével em 8 processos cíveis dessa natureza e os manteve dizendo e exigindo que ela tinha o direito. E quando a justiça efetivava o despejo, ela se mudava, buscava uma nova vítima, buscava um novo terceiro para lesar. E aqui, excelências, vai-se ainda além. A ausência de finalidade residencial, como ela tanto alegou na sua inicial de agravo de instrumento. Disse a todo momento: essa é a minha casa, essa é a casa da minha família, por favor, não me despejem. Mas, ao mesmo tempo, fazia uso exclusivamente comercial da região. Na região, vocês sabem, então, muito melhor do que eu, que a região de Maraú é uma região disputadíssima pelo seu potencial turístico. E a senhora agravante fazia expediente comercial lá e dizia ao juízo que se tratava de uma residência. Juntamos prints do Airbnb, juntamos prints do Booking, juntamos prints de tantas outras plataformas que demonstravam que, ao contrário do que ela alegava, não existia sequer um único ato de residência. Ali era uma empresa, explorava, sem registro na Receita, sem fiscalização, sem qualquer tipo de documentação prévia que se exige um empresário brasileiro para se exercer. Então, excelências, e com todas as vênias aqui, o eminente relator, que estudou muito bem a matéria, foi extremamente atencioso com essa defesa, e sei que Vossa Excelência tem um motivo sólido para trazer. Eu gostaria de provocar a Vossa Excelência a trazer um motivo ainda mais sólido, porque nós não estamos lidando aqui com uma pessoa que se comporta como se fosse uma parte idônea. Ela tem um comportamento de litigância de má-fé, explora a miúde todas as possibilidades legais e ilegais dos expedientes processuais, e por isso, excelência, o nosso pedido aqui é para que seja totalmente improvido esse recurso de agravo do instrumento. E é sem mais, já visto. Obrigado. Indago a ilustre advogada